O tema do perfeccionismo ganha destaque nas páginas da Revista Adventista neste mês. A reportagem de capa busca oferecer uma compreensão mais ampla da questão, situando o leitor quanto ao impacto emocional dessa distorção teológica. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso quadro novamente. Nós temos hoje como convidados para falar sobre esse tema, o tema do perfeccionismo, o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe da Revista Adventista, e também o Dr. Júlio Leal, que foi um dos autores da matéria de capa. Bem, Marcos, a presença de um tema como esse no formato de uma reportagem de capa, de uma matéria de capa da revista, já pressupõe que que essa seja uma realidade presente no meio cristão como um todo, né? A gente pode falar num ressurgimento, digamos assim, do perfeccionismo e com que intensidade? Bem, ao longo da história do cristianismo, o perfeccionismo tem sido uma tentação para muitos grupos, especialmente grupos que levam a lei, o ideal de santidade a sério. E ele tem surgido em muitos momentos ali, às vezes com nuances, com raízes um pouco diferentes. E neste começo de século XXI, novamente voltou este tema, esta tendência, e por isso nós resolvemos pautar esta matéria para explorar um pouco, não somente o aspecto teológico, mas também as dimensões psicológicas desse assunto. Antes de perguntar para o Júlio ali o porquê que ele escolheu esse ângulo de abordagem, a gente poderia definir brevemente o que é o perfeccionismo? Veja, o perfeccionismo se define como uma busca por altos padrões de desempenho. Então essa é a principal característica do perfeccionismo. Mas ele também tem outras duas características que talvez não sejam tão positivas quanto esta primeira. Uma avaliação excessivamente rigorosa desses padrões ou desse desempenho e uma preocupação excessiva com os erros. Então, quando você junta esses três aspectos, você vai encontrar uma pessoa com dificuldades de lidar com suas emoções, porque há uma intensidade muito grande. Há sempre essa tensão entre aquilo que a pessoa propõe, as metas, né, e aquilo que ela não alcança. Exatamente, é como se fosse assim, eu julgo que eu devo chegar até aqui, e no entanto eu estou aqui. E essa tensão, essa distância entre um ponto e outro gera muita tensão. Mas tem mais uma característica, juntamente com este padrão elevado, juntamente com a cobrança pessoal muito grande, normalmente há uma cobrança de outras pessoas. Isso se transforma numa crítica. Num contexto de igreja, normalmente se transforma numa crítica à liderança da igreja, a igreja como um todo, e isso aí acaba trazendo sérios problemas aí no convívio, na unidade da igreja. Então essa é uma outra característica, essa rigidez psicológica e teológica também acaba gerando um certo conflito. Agora, Júlio, eu queria que você comentasse um pouquinho o porquê de entrar nessa discussão um pouco mais psicológica e como que a gente consegue ter uma visão mais ampla, ao adotar essa abordagem. Quando eu comecei a estudar o tema do perfeccionismo, eu parti da teologia, mas comecei a ver que havia muitos pontos de coincidência entre uma coisa e outra, entre uma área e outra. Então, a pedido da Sociedade Teológica, eu fiz um artigo que resultou nesta matéria. Eu percebi que essa abordagem, a partir de diferentes áreas do conhecimento, permite você ver de uma maneira mais ampla o problema. E também é o seguinte, quando você aborda apenas do lado, digamos, da teologia, às vezes você só se dá conta do problema quando ele já está mais avançado, quando já se tornou ali um problema dentro da comunidade religiosa, quando as ideias já avançaram, já houve dissidência, inclusive. E, no entanto, o perfeccionismo é uma característica que atravessa a vida de uma pessoa, não se manifesta apenas no ambiente religioso. Está presente no trabalho, está presente nas relações amorosas, dentro do lar. Então, é uma coisa mais ampla. Agora, Marcos, quando é que o perfeccionismo se torna um problema teológico, uma distorção teológica? Sim. Nós estamos aqui neste ano celebrando os 500 anos da justificação pela fé e o perfeccionismo é um contraponto, em certo sentido, a essa mensagem da justificação pela fé. A mensagem da justificação pela fé, ela traz aqui a graça de Deus, a salvação pela fé, a salvação independentemente das obras, independentemente daquilo que a pessoa faz para merecer a salvação, porque Cristo é o Salvador. Então, essa dimensão do perfeccionismo, em certo sentido, descarta esse aspecto do que Deus faz, do que Cristo faz, e começa a colocar muito daquilo que a pessoa faz, do padrão da pessoa, das obras. Então, está muito associado com legalismo. O perfeccionista tem, talvez, um pouco de dificuldade para desfrutar da graça de Deus. É um ser falível, mas que, em certo sentido, tem um certo complexo de infalibilidade e, nesse sentido,
eu acho que aí ele não expressa o amor de Deus, não recebe o amor de Deus na sua plenitude, não expressa em relação a outros também. Então, essa é uma dimensão teológica bastante séria. Quando a Bíblia apresenta ali a perfeição, ela apresenta, mas mais ligado com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, e não nesse sentido de perfeição, de impecabilidade, da pessoa não fazer nada errado e também de não aceitar que outro faça algo errado. Agora, geralmente ele parte, Júlio, de quê, né? De uma má interpretação, de textos bíblicos, enfim, como surge, né, o perfeccionismo na mente da pessoa? Vamos lá. Quando você já tem certa tendência ao perfeccionismo, porque você é uma pessoa muito cuidadosa, muito detalhista, né, e você, além disso, é religioso, você soma, digamos, duas potências e acaba transformando isso em algo mais forte. Não é? Quando você chega na religião, por exemplo, aí você vai encontrando e notando versículos bíblicos. Existe um na Bíblia: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, Mateus 5,48. Então, a gente faz o que agora? A Bíblia contém o imperativo da perfeição? Sim, contém o imperativo da perfeição. Quando nós vamos explorar este texto, há outros, mas esse em especial, aí a gente faz o contraponto. Vai no livro de Lucas, que fala sobre o mesmo assunto, explora o contexto da passagem. Lucas 6,36, é interessante. Exatamente. Assim. Você descobre ali, por exemplo, que o que está sendo falado é sobre a misericórdia e o amor para com o inimigo e o assunto do perdão. Então, esse é o ponto mais sério. Todos nós temos alguma dificuldade em perdoar. E muitos de nós têm dificuldade em assimilar o perdão de Deus, como essa graça, digamos, transformadora. E é isso que acontece. Quando você tem essa dificuldade com o perdão, aí você vai expressar esse perfeccionismo. Você tem dificuldade de se perdoar porque você é pecador e de perdoar os outros. Isso pode gerar, como foi mencionado aqui, um problema dentro da igreja, uma exigência excessiva para que as pessoas se ajustem, digamos assim, a um comportamento ideal. Em poucos segundos, para a gente fechar, eu queria ouvir o que a gente deve fazer para não cair nessa armadilha. Do ponto de vista da psicologia, você precisa aprender a se aceitar. E aceitar as suas limitações. E aceitar, sobretudo, as pessoas que lhe aceitam do jeito que você é. Marcos. Eu creio que, do ponto de vista mais da teologia, é você aceitar a graça de Deus, na sua plenitude, na sua totalidade, e expressar essa graça em relação a si mesmo, em relação a outros. Perfeito. Quero agradecer aqui a presença do pastor Marcos, a participação do Júlio também e, evidentemente, o carinho da sua audiência. Fica o convite para você conferir não só a matéria de capa, mas os outros conteúdos também da edição de junho da Revista Adventista. E aproveito para lembrar aqui que o editorial desse mês já está disponível no nosso site também, o endereço está aparecendo na sua tela. E você pode encontrar também na coluna do pastor Júlio Leal, né, outros textos relacionados também com essa temática que a gente discutiu nesse mês. A gente deseja a todos vocês um ótimo final de semana. Até o próximo encontro.